Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o governo português decidiu que neste momento difícil quem mais precisa de apoio é a EDP. Como os cidadãos ainda não perceberam as vantagens do mercado liberalizado da eletricidade, até porque teimam em comparar os preços e ver que as contas neste regime são mais caras, há que lhes dar um empurrãozinho. O que foi publicado em Diário da República no início da semana é a determinação que as faturas de eletricidade com tarifa regulada subam a cada 3 meses para que os preços do mercado liberalizado pareçam uma boa escolha. Faz sentido? Não. A menos que sejamos a EDP, que se prepara para ganhar mais nos dois tabuleiros, beneficiando da desregulação do mercado livre, que lhe abre as portas para cobrar o que pode e quer, e do aumento dos preços das tarifas no mercado regulado. É o verdadeiro negócio da China. Enquanto 7 milhões de consumidores teimam em querer aproveitar a tarifa regulada enquanto podem e desconfiam, como não, do mercado liberalizado, o Governo aumenta a conta da luz até tornar atraentes as tarifas mais caras do mercado supostamente livre. A prioridade do Governo não são as famílias que não conseguem aquecer a casa ou, cada vez em mais casos, sequer acender a luz. A preocupação do Governo não é a impossibilidade da população pagar ainda mais na conta da luz, conta que, com os aumentos do IVA e da tarifa no último trimestre de 2011, já subiu mais de 20%. São mais 10 euros por mês, em média, que cada família vai pagar a mais na fatura que lhe chega à casa, mas isso não preocupa o Governo. A preocupação do Governo, a única preocupação do Governo, é acelerar a liberalização do mercado da energia. Mas qual liberalização? Num mercado em que não há concorrência, não há liberalização, há subida de preços. E no mercado português de energia não existe concorrência, mas monopólio puro e simples. Os números valem por 1000 palavras. Apenas uma em cada 20 casas portuguesas aderiu ao sistema tarifário do mercado liberalizado. Se o número impressiona pela indiferença generalizada dos cidadãos, impressiona muito mais quando percebemos que a esmagadora maioria dos cidadãos que mudaram de tarifário o fizeram através do maior embuste publicitário dos últimos tempos. Um embuste publicitário reconhecido pela própria EDP e Hipermercado Associado, que lá acabou por alterar a campanha depois de centenas e centenas de queixas sobre o seu conteúdo enganador. Para o Governo, que o mercado liberalizado não exista porque não há concorrentes é pormenor de sumenos. Que os portugueses não adiram ao mercado liberalizado porque esse mercado não tem nada para oferecer, isso agora não interessa nada. Um exemplo apenas. O mercado supostamente livre não permite a tarifa biorária, a que mais protege a carteira do cliente e a gestão da própria rede energética. É o regresso ao capitalismo do século XX em todo o seu esplendor, onde Henry Ford dizia: os meus carros estão disponíveis em qualquer cor, desde que seja preto. A EDP permite qualquer tarifário, desde que seja o escolhido pela empresa. Se o mercado liberalizado não atrai consumidores, o Estado torna o mercado regulado tão caro quanto seja necessário. É este o particular conceito de liberalização do Governo. Aliás, a extinção das tarifas reguladas para clientes em muita alta tensão, média tensão e baixa tensão especial já se provou desastrosa. A indústria portuguesa tem hoje faturas de energia que a estrangulam. A energia representa cerca de 20% total dos custos em setores como o têxtil, por exemplo. O dito mercado liberalizado da energia está a afundar a nossa economia. Senhoras e senhores deputados, e não é só na eletricidade e no gás. Basta olhar para o que aconteceu com o preço dos combustíveis. Depois de impostos, a gasolina em Portugal é a 9ª mais cara da Europa. Mas mesmo antes de impostos, o preço que pagamos em Portugal pela gasolina e gasóleo é dos mais altos na Europa, bem mais alto do que na vizinha Espanha. E o fator determinante para a escalada dos preços dos combustíveis foi a sua liberalização. O fracasso da liberalização do mercado de combustíveis é evidente. Permitiu o curso à livre especulação, determinado num mercado que é oligopolizado. A liberalização significou, tão simplesmente, aumento de preços. A semana passada, o preço da gasolina alcançou valores históricos,
Mas o Primeiro-Ministro, que na oposição exigia medidas para baixar os preços dos combustíveis, vem agora dizer que não pode fazer nada por ser este um mercado liberalizado. Correu mal nos combustíveis e o Governo prepara-se para repetir a asneira na eletricidade. Mas acelera-se a liberalização e com ela a subida dos preços. A subida trimestral das tarifas reguladas a partir de junho é chantagem sobre a população para que passe mais cedo do que o obrigatório para o mercado liberalizado. É o Estado e a entidade reguladora ao serviço da EDP. Subimos a tarifa tantas vezes ao ano quantas forem necessárias até que compense ter uma conta no mercado supostamente livre. Todo o setor da energia em Portugal é um grande embuste. Explicava ontem em entrevista a Passos Coelho que o déficit tarifário existe porque se calcula que as empresas poderão estar a perder por o mercado não ser liberalizado. É uma ficção. Não perdem nada. O preço da produção de energia está regulado e garantido por contratos que garantem generosas rendas à produção. Não existe déficit tarifário. Existem, isso sim, rendas excessivas. Mas sobre essas rendas o Governo nada faz. Vai anunciando que fará, mas, entretanto, tudo o que se conhece é o afastamento do Secretário de Estado de Energia que falou das rendas excessivas. A hesitação deste Governo em mexer uma palha nos privilégios da EDP contrasta bem com a rapidez a cortar salários, prestações sociais, desregulação do mercado de trabalho. A história, no fundo, é velha de décadas. Os direitos são todos iguais, mas há uns que são mais iguais que outros, disse.